Olá, benditos! No capítulo de hoje, Jó dá continuidade ao seu discurso, mas agora ele se dirige diretamente a Deus e não aos seus amigos. A pergunta que permeia os primeiros 7 versículos deste capítulo é: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Esse poema é chamado de reclamação, pois é um apelo lamentoso à compaixão de Deus. Nele, Jó expressa o que diria a Deus se tivesse uma oportunidade. O significado do termo não me condene, no versículo 2, é literalmente tratar uma pessoa como perversa. Esse era o problema de Jó com Deus. Pareceu-lhe que o Todo-Poderoso estava dando a ele o que um homem perverso merecia, quando ele sabia que Jó não era um homem perverso. Se tivesse oportunidade, Jó diria a Deus: pode falar, Senhor, diga o que tem contra mim e me mostre por que eu mereço esse desastre na minha vida. Um fato curioso que é muito revelador da mente de Jó e que parece não ser observado pelos comentaristas é que em nenhuma das suas petições Jó faz o pedido óbvio para ser curado da sua doença. Parece que a prioridade dele é encontrar a resposta à pergunta que é mais urgente do que qualquer outra preocupação: por que eu estou sofrendo? Esta pode ser a pergunta de qualquer um de nós durante um período de provação intensa. Charles Spurgeon sugeriu algumas respostas. Pode ser que Deus esteja querendo mostrar-lhe seu poder para sustentá-lo. Pode ser que Deus esteja ensinando você a ser mais grato. Pode ser que Deus esteja pressionando você a confessar algum pecado secreto que está lhe causando grande dano. Pode ser que Deus esteja lapidando você para que você seja uma pessoa melhor. Pode ser que Deus esteja ensinando você a ser mais humilde. As opções são inúmeras. O pecador, aquele que ainda não teve um encontro real com Jesus, também pode perguntar: o que eu fiz para merecer isso? Charles Spurgeon também sugeriu algumas respostas ao pecador. Pode ser que Deus esteja despertando você para a sua condição de um pecador perdido. Pode ser que Deus esteja mostrando a você a realidade das consequências da vida de pecado. Pode ser que Deus esteja tentando revelar-se a você, mostrando o seu amor e a salvação da perdição eterna. Embora não fosse o caso de Jó, nós sabemos que Deus muitas vezes contende com santos e pecadores para que aprendam a lidar com seus pecados. As provações muitas vezes trazem à tona pecados que nunca seriam descobertos de uma outra maneira. Por exemplo, uma casa pode estar infestada de ratos e camundongos. A princípio, talvez passe despercebido, mas se houver um incêndio, eles aparecerão aos montes. Às vezes, Deus queima nossos confortos para fazer com que nossos pecados ocultos apareçam, e então Ele nos dá força para confessá-los, abandoná-los e ficarmos livres deles. No versículo 7, Jó apelou, dizendo que Deus sabia que ele era inocente. E é claro que Deus sabia. Quem não sabia de nada era Jó. Ele não sabia que por 2 vezes Deus havia testificado da sua integridade para o próprio Satanás. Mas Jó, em total ignorância sobre o assunto, questionava: por que o mesmo Deus que me criou e me preservou agora tão obviamente me abandonou? O que Jó não sabia é que Deus havia proibido terminantemente que aquela calamidade terminasse em morte. Em uma poesia maravilhosa, Jó ilustrou a modelagem do seu corpo com 3 figuras: um vaso de barro moldado por um oleiro, o leite derramado e o queijo coalhado por um queijeiro e uma roupa tecida por um tecelão. Nos versículos 13 a 17, Jó começa a tocar no cerne do problema que se agitava dentro dele. Ele sabia que Deus conhecia todas as causas e respostas para a sua condição. Contudo, Deus não o tinha revelado. E mais uma vez, por causa de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, nós sabemos o que Jó não sabia. Por isso,
Ao ler o livro de Jó, você deve manter na sua mente que Jó não sabia do que acontecia no mundo espiritual e simpatizar um pouco mais com o seu sofrimento, tentando imaginar o quanto era difícil para ele compreender o funcionamento do reino espiritual, o que hoje é relativamente fácil para nós. No versículo 17, Jó diz ser atacado por tropas sucessivas, ou seja, quando uma tropa estava cansada, a outra continuava, de modo que ele era atacado o tempo todo. Mas afinal, por que Deus havia permitido que Jó nascesse? Não seria melhor se ele nunca tivesse nascido? Esse desejo de Jó era porque ele não conseguia ver sentido no seu sofrimento. Seus amigos viam sentido. Para eles, Jó estava sofrendo porque pecou e estava sofrendo as consequências disso. Mas Jó sabia que eles estavam errados. Nós vemos sentido porque sabemos o que havia ocorrido nos 2 primeiros capítulos do livro. Mas Jó não via sentido algum em todo aquele sofrimento. Apenas imagine o conflito interior diário que Jó vivia. A visão dele teria mudado completamente se ele soubesse o que estava acontecendo no mundo invisível, ou se ele pudesse pelo menos entender que havia dinâmicas invisíveis nos lugares celestiais que davam sentido à sua situação. E então, neste ponto da história, Jó simplesmente prefere que Deus o deixe em paz. Ele não sabia que foi exatamente porque Deus não o deixou sozinho que ele havia resistido até aquele momento e não tinha sido completamente destruído pelo diabo ou pelo desespero. Os últimos versículos deste capítulo refletem bem a apreensão da verdade da vida após a morte no Antigo Testamento. Jó usa 4 termos para indicar o quão sombrio é o Seol, ou Hades. Terra de sombras e densas trevas, terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, e terra onde até mesmo a luz é trevas. Jó junta essas palavras, empilhando poeticamente umas sobre as outras para um efeito cumulativo tão solene e impressionante quanto qualquer coisa em Shakespeare. Esse pensamento de Jó representava o pensamento mais elevado daquela época sobre a vida após a morte. De vez em quando havia vislumbres de algo mais, mas eram pensamentos inconstantes e incertos que logo eram dominados por pressentimentos sombrios e tristes. Jó chamou o tempo presente de dia e a vida futura de noite. Hoje nós sabemos que, em comparação, a nossa vida presente é noite e o nosso futuro com Jesus será um dia eterno. A compreensão nebulosa da vida após a morte no Antigo Testamento não nos surpreende, porque sabemos que foi Jesus Cristo que trouxe a vida e a imortalidade. Por isso, Paulo escreveu para Timóteo dizendo: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E amanhã, o terceiro amigo de Jó toma a palavra. E nós vamos perceber que ele está muito irado, porque já começa chamando Jó de tagarela. Os detalhes desse discurso você confere aqui comigo amanhã no canal Bendito, onde a teologia é para todos.